Bom, eu sou o professor Antônio Paulo e aí a gente vai estar trabalhando a parte de transferência de calor, tá? Nessa parte a gente vai ver algumas formas de transferência de calor, além do conceito de o que é calor, propriamente dito, tá? Sem mais delongas, vamos lá ver essa parte aí de transferência de calor. Essa parte aqui a gente vai estar vendo a parte de transmissão de calor. E viu a diferença que temperatura não é a mesma coisa que calor. Calor, a definição física é que é a energia térmica em trânsito, tá? De um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. Vimos que há três formas de transferência de calor: uma, condução; outra, irradiação ou radiação; e a outra por convecção. E aqui nesse vídeo a gente vai detalhar como que se dá cada forma de transferência de calor. A primeira delas é a condução, tá? No processo de condução de energia de transferência de calor por condução, essa energia térmica passa de um corpo para outro através de partículas, tá? Há nessa escopo a passagem de energia devido à vibração dessas moléculas. Quanto maior a temperatura dele, maior é a vibração dessas moléculas, tá? A ideia é mais ou menos essa aqui, tá? Eu aqueço um bastão em uma ponta, pensa que pode ser até um metal, um churrasco, uma colher que você colocou dentro da sua sopa aí, colocou a ponta dela num lugar onde a temperatura é bem maior do que a do ambiente. Com o passar do tempo, essas moléculas vão vibrando e vão passando essa energia para outros pontos desse material, tá? Até que todo o material vai estar energizado. Bom, não é todos os materiais que têm a mesma condutividade térmica, tá? Alguns materiais que a condutividade não é tão boa. A gente vai dizer que há bons condutores de calor e maus condutores de calor. Exemplo de bom condutor de calor, a gente vai falar dos metais, né? É um bom condutor de calor. Exemplo de mau condutor de calor, a gente pode citar aqui o ar, tá? O isopor, a lã ou o cobertor, tá? Por exemplo, se eu quero manter meu alimento resfriado ou aquecido, eu posso colocar dentro de um isopor e fechar. Por quê? Porque as partículas ali dentro dele não vão estar tão próximas umas das outras e essa transferência de energia não se dá tão rápida assim. Então ele conserva o alimento. A mesma ideia de vocês usarem jaqueta na sala de aula ou lençol, tá? A jaqueta ou lençol ele não vai impedir a chegada do frio, que a gente fala, né? O que ela vai impedir é a passagem, ou seja, a transferência do calor do seu corpo, que está a uma temperatura maior, para um ambiente que está numa temperatura menor. Tá ok? Então, essa é a ideia de transferência de calor por condução. O outro tipo de transferência de calor, a gente vai citar aqui, é a transferência de calor por convecção, tá? É, Geralmente, a parte de convecção se dá por movimento de massas, tá? Fluidos, que vai trocar de posição. Aí não há uma transferência de energia. Quando a gente fala de fluidos, a gente está falando de líquidos, gases e vapores, tá? Então não vai ter uma troca de energia, vai ter uma troca de local de onde aquela massa estava aquecida e ela vai por convecção para um outro lugar onde está menos aquecido, ou seja, a temperatura é menor. Tá legal? Ao eu aquecer uma panela, a parte que está em contato com o fogo vai ficar aquecida. Bom, como as moléculas vão vibrar mais, vai ocupar maior volume, então essa pensa do que a parte que não está aquecida, porque as moléculas vão vibrar mais. Então essa parte que está aquecida, como está menos densa, ela vai ascender, vai subir, e a parte que está menos aquecida, e no caso mais densa, vai descer, tá? Bom, é o funcionamento do ar-condicionado. Geralmente a gente vê o condensador do ar-condicionado está
numa parte superior, porque ele vai jogar o ar frio. O ar frio é mais denso do que o ar quente. Então, esse ar frio vai cair, tá? E o ar quente vai subir, vai ficar acontecendo essa corrente de convecção aí, resfriando todo o ar. Se você perceber, próximo ao solo, ao chão, né, do piso da casa, é mais gelado, né, do que na parte superior. Tá legal? Isso é a explicação. De modo contrário, se morar numa área onde é muito frio, o aquecedor vai ter que estar numa posição embaixo. Por quê? Porque o ar frio não precisa nem ter um ventilador para jogar esse ar frio para quente, para cima, né? O ar quente, ele é menos denso do que o ar frio, então ele vai ascender e o ar frio vai descer. E aí vai circular todo o ambiente. E esse ambiente vai tentar ficar no que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá legal? Bom, na natureza ocorre o fenômeno de convecção muito frequentemente, tá? Um exemplo é a formação dos ventos. Bom, os materiais, pessoal, eles não têm o mesmo que a gente chama de calor específico ou capacidade térmica, tá? Como que a gente pode observar isso? Há materiais que nós fornecemos calor para eles e eles aquecem mais rápido do que os outros materiais. Então, esses materiais, a gente diz que uns têm calor específico menor e outros têm calor específico maior, tá? No caso dos ventos, a água e a areia, ou seja, o litoral, tem calores específicos diferentes, tá? O calor específico da água é muito maior do que o calor específico da areia, por exemplo. Então, para eu aquecer a água, fornecendo a mesma quantidade de calor, eu demoro mais tempo do que para aquecer a areia. Então, durante o dia dos raios solares, ele vai bater da mesma intensidade nas duas áreas, ou seja, na água e na areia, mas por uma questão de calor específico, a areia vai se aquecer mais rápido do que a água. Como ela se aquece mais rápido do que a água, o ar que está logo acima dela vai ficar menos denso e vai ascender. E a massa de ar que está sobre a água vai ocupar esse lugar, tá? Vai formar uma corrente de convecção. Durante a noite vai ser o inverso. Como a areia tem um calor específico menor, ela demora menos tempo para esquentar, mas também vai demorar menos tempo para esfriar. E durante a noite, se você já foi em alguma praia à noite, vai perceber que a areia fica mais fria do que a água. Tá legal? E aí vai se inverter. Beleza? Então, o ar frio de cima da areia vai tomar o lugar do ar quente que está sobre a água. E vai ter inversão térmica. Durante o dia, o vento vai soprar da água para o litoral. À noite, o vento sopra do litoral para a água. Tá legal? A última forma de transferência de calor se dá por irradiação. Esse processo de transferência de calor são através de ondas eletromagnéticas, tá? Ondas eletromagnéticas são ondas enviadas pelo Sol, por exemplo, tá? E aí eu tenho todos os comprimentos de onda eletromagnética, tá? Esse tipo de transferência de calor, ele não precisa de um meio para se propagar, tá? Ele precisa ter no vácuo, ele vai se propagar, mas se tiver ar, também se propaga sem problema nenhum. O maior que tem é a própria irradiação solar sobre a Terra, tá? O Sol tem uma temperatura muito maior do que a Terra, então ele emite essa radiação solar sobre a Terra e aquece a Terra. Não precisa. Bom, existe uma classificação para algumas definições de meios, tá? A gente chama de meios diatérmicos, tá? São meios que permitem a propagação de ondas de calor através deles, tá? São meios transparentes, tá? E vai deixar passar a onda de calor ali. Exemplo, o ar atmosférico. E há meios que a gente chama de atérmicos. São meios que não permitem a propagação das ondas de calor através deles, tá? São meios opacos que não vai deixar passar a onda eletromagnética atravessar. Isso, a onda eletromagnética, estou falando,
na frequência, ou seja, do infravermelho, a onda de calor. Os outros tipos de onda eletromagnética, claro, vai passar. Exemplo, uma parede, né? Uma parede, se tu estiver atrás da parede, vai passar por calor. Ela vai absorver o calor. Exemplo de materiais diatérmicos, o vidro vai deixar passar um pouco de calor. Tá legal? Aqui só uma curiosidade, uma garrafa térmica, o funcionamento de uma garrafa térmica, tá? Ela vai trabalhar com as três formas de transferência de calor. Ela vai evitar, por condução, ela vai evitar a saída de calor por condução, ou seja, para isso ela vai criar ali entre o vidro espelhado e as paredes dela um pedaço aí que chama de vácuo, tá? Mas na verdade não é vácuo, tem que ter ar ali porque não consegue botar uma bomba de vácuo tão eficiente assim. Então não vai conseguir passar o calor por condução, porque por condução esse calor precisa de um meio material para se propagar. Exemplar, tu vai colocar tua colher dentro da sopa lá e com o passar do tempo tu vai ver que está aquecida, tá? Ou vai estar fazendo churrasco, colocou churrasco lá, o espeto do churrasco no fogo lá e vai passar até para o cabo dele. E aí a gente tem dois tipos de materiais, no caso das panelas e do espeto de churrasco, que é um material metálico, geralmente, boa propagação de calor, mas a gente não quer queimar nossa mão, então a gente pega um outro material que é um mau condutor de calor, tá legal? Então, ó, por condução, ela vai ter essa parte aí de um vácuo para não deixar, tá? Para evitar a convecção, ou seja, a passagem de massa, tá? Ou seja, de calor, nesse caso seria o vapor, a gente vai fechar a garrafa, né? Vai fechar a garrafa para não ter essa parte convectiva, ou seja, do ar que está quente ali, ascender e descer um ar frio. E você sabe quando tem dois corpos a temperatura diferente, a tendência é entrar em equilíbrio térmico. Tá legal? Então a gente tem que deixar a garrafa vedada, fechada. E a terceira forma que ela evita é por irradiação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma garrafa térmica por dentro, né? Ou quebrou uma garrafa térmica. Tu vai ver o vidro da garrafa térmica é espelhado. Esse espelhamento geralmente prateado, tá? Chama de espelhado, é justamente para as ondas eletromagnéticas na frequência do infravermelho sair dela, tá? Do café, por exemplo, e bater nessa parede e refletir, ficar refletindo ali dentro da garrafa e voltar para a sua origem, não conseguir ficar aprisionado dentro da garrafa ali, tá ok? Bom, essa seria uma garrafa ideal para manter a temperatura quente, não sair de jeito nenhum, mas a gente sabe que nada é perfeito, né? Com o passar do tempo, se você não vedou bem a garrafa, se a garrafa tem alguma, não é bem construída, então com o passar do tempo, a tendência é que o líquido entre em equilíbrio com o ambiente. O sol entra, aquece a superfície, tá? O ar que está próximo à superfície é aquecido e ascende. O ar que está mais na parte alta vai descer porque está menos aquecido, ou seja, menos denso. Isso é o carro, pessoal. Isso aí também ocorre, mas como ele é carro, o comprimento de onda que entra no carro pelo vidro, ele sofre um fenômeno chamado de refração, ou seja, ele muda de tamanho. Bom, ele conseguiu atravessar o vidro porque ele estava num determinado tamanho. Na medida que ele atravessou e foi refratado, ele muda de tamanho e fica maior. E na hora de sair dentro do carro, ele não consegue sair porque o vidro impede ele de sair. Então vai aquecendo porque vai ficando energia cada vez mais ali dentro. Mas isso são cenas do próximo capítulo para a gente